só apareceu e a gente está aqui sofrendo com calor. Mas esse não é o nosso tema agora aqui no Boletim Gazeta. Bem, com as festas de final de ano e também datas como a Black Friday, né, que costumam movimentar bastante a economia, batendo a porta, muitas empresas começam a ofertar o chamado contrato de trabalho temporário. Esse é um tipo de contratação com prazo de duração que já é estabelecido. Assim, o vínculo empregador e empregado não é permanente. Mas quem vai nos explicar muito mais sobre essa pauta agora aqui no nosso estúdio é o advogado trabalhista Henrique Messias. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Obrigado, Mara. Bom dia, Mara. Bom dia, Marcos. Bom dia aos amigos que nos acompanham através do Boletim Gazeta. É sempre uma satisfação estar aqui. Quais as perspectivas de quem nesse momento entra para o mercado com contrato temporário? Quando a gente fala contrato temporário, ele, por ser temporário, não é de carteira assinada ou tem que começar com a carteira assinada? Veja só, Marcos, é uma pergunta muito importante para a gente esclarecer já desde logo que é um contrato registrado. É uma relação de emprego como as demais, ou seja, carteira anotada, o trabalhador tem direito a recolhimento de fundo de garantia, de 13º, férias, etc. A diferença é que é um contrato já com a duração prevista. Você tem um acerto com aquele trabalhador em virtude de um aumento da demanda que Mara já citou, por exemplo, do comércio, no nosso caso de Maceió, do turismo, isso acontece muito com os restaurantes, hotéis e etc. Então você já tem, no início, a previsão do término desse contrato. Então essa é a diferença principal. Mas os demais direitos trabalhistas são sim respeitados. Até aquela multa rescisória, Henrique, também? Não, veja só, Mara, o aviso prévio, a multa rescisória e o seguro-desemprego são devidos àqueles trabalhadores que não têm uma ideia de quando estarão sem o trabalho. O seguro-desemprego, por exemplo, você está trabalhando durante um tempo, de repente você fica desempregado, sem a previsibilidade inicial desse desemprego, você tem um seguro. O aviso prévio também. Você precisa avisar previamente que aquele trabalhador será demitido, não é o caso do contrato temporário, porque já existe essa previsão já desde o início. A mesma coisa da multa da FGTS, que é quando a rescisão acontece sem justa causa. Então, essas três situações não acontecem no caso do contrato temporário e, por isso, o trabalhador, ainda que tenha direito à FGTS, não tem direito à multa, não tem direito ao aviso prévio e não tem direito ao seguro-desemprego. Agora, como você falou, o contrato é temporário, tem data para começar, data para terminar. Ele é feito dentro de uma expectativa de lucro do próprio patrão quando faz a contratação, mas caso, durante esse período que foi previsto, não haja o cumprimento lá do que foi combinado, olha, é um salário mínimo mais comissão. E, de repente, no meio do caminho, ele não obteve as vendas que ele imaginava e não conseguiu honrar esse compromisso. Esse trabalhador, mesmo sendo contratado de forma temporária, também tem condições de recorrer aos seus direitos? Sim, sim, tem. Como eu disse, os direitos são todos garantidos, à exceção desses que nós já comentamos. Se eventualmente aqueles direitos que aquele trabalhador tem, como o salário igual ao trabalhador que não tem um contrato temporário, o trabalhador normal, o FGTS, o 13º, as férias, etc., não são respeitados, esse trabalhador tem sim o direito de buscar um colega advogado que ele conheça, que deposite sua confiança naquele colega, buscar a justiça do trabalho, denunciar junto ao sindicato para que os direitos sejam respeitados, Marcos. E no caso de gostei desse funcionário, gostei do trabalho dele, quero manter a contratação, muda-se algo também nessa relação? Sim, sim. Isso acontece, felizmente isso acontece. A gente tem um número, a Associação Brasileira dos Trabalhadores Temporários tem um número de aproximadamente 20% dos trabalhadores que são contratados nesse período, eles são efetivados, e quando isso acontece, passa-se o prazo previsto, prazo inicial, aquele trabalhador é contratado pela empresa tomadora do serviço, porque no contrato temporário sempre é feito através de terceirização. Uma empresa contrata o trabalhador e manda para a empresa tomadora, mas, acabando o prazo, essa empresa tomadora, ela assume aquele contrato de trabalho e aí passa a ser um contrato por prazo indeterminado. É sempre, Mara, uma oportunidade para o trabalhador, que demonstrando interesse, demonstrando proatividade, como o Marcos falou no momento anterior, se qualificando, buscando a qualificação, ele pode sim ser efetivado. Isso acontece com aproximadamente 20% desses trabalhadores, então vamos aproveitar essa oportunidade. Para o caso da trabalhadora, contratada nesse período, Mari, e ali de repente ela não sabia, mas ao longo ali do primeiro mês de trabalho, ao final do primeiro para o segundo mês, ela descobre uma gravidez. Sim. Ela completa o período do ciclo temporário ou ela pode ser efetivada porque há aquela questão da proteção às mulheres grávidas? Perfeito, Marcos. Essa é uma discussão que acontece muito na nossa Justiça do Trabalho, por exemplo.
essa garantia de emprego a alguns trabalhadores em situações específicas. No caso da gestante, sim, essa garantia ela existe e aquele contrato de trabalho ele será prorrogado obrigatoriamente em virtude dessa gestação. Lembrando que a gestação, a estabilidade da gestante, não tem como finalidade atender tão somente aquela gestante, mas também aquela criança que está por vir. Tem que se garantir segurança financeira, econômica, uma renda para aquela trabalhadora durante aquele período. Então, no caso do contrato temporário, se acontece a gestação, ele é necessariamente prorrogado. E o trabalhador, o trabalhador, no caso a trabalhadora, não pode sofrer nenhum tipo de constrangimento no momento da contratação, né? O contratante fazer alguma pergunta, se você é esterilizada, você já foi operada, tem plano de ter filho, esse tipo de conversa não tem que existir. Né? Não, Marcos. E aí a gente reforça, não somente nas questões de contrato temporário, mas todo e qualquer trabalhador, no caso trabalhadora, não pode sofrer discriminação em virtude da sua condição de estar ali casada, recém-casada, pode ser eventualmente acontecer uma gestação, isso não pode acontecer e se eventualmente esse tipo de pergunta acontece numa seleção, de pronto aquela trabalhadora já pode buscar uma indenização em virtude disso. Um outro ponto também, que eu gostaria de saber, vamos falar sobre desvio de função, não sei se é assim, ou função extra, Fui contratado para X, mas acabei desempenhando a função Y, Z, posso, também entrar na justiça, pedir o meu direito? Sim, é possível. Todos os direitos são assegurados, à exceção daqueles que a gente já falou. Se o desvio de função acontece, o trabalhador pode sim buscar uma remuneração, além daquela que ele recebeu enquanto prestou serviço, em virtude desse desvio. Mas, Mara, é importante que a gente coloque que nem tudo também é desvio de função. Sim. O trabalhador, a gente tem o desvio de função quando o trabalhador é contratado, por exemplo, como vendedor, mas ele saiu do posto de vendas, ele passou diariamente a limpar, passou a ser auxiliar de limpeza, executando a limpeza do banheiro da loja, por exemplo, todos os dias, diariamente. Isso sim é um desvio de função. Mas se aquele vendedor, eventualmente, uma vez por semana, tem que fazer a limpeza de um banheiro, que é um banheiro de uso exclusivo dos vendedores, isso não é desvio. Então a gente precisa atentar para isso na hora de buscar esse eventual acréscimo salarial. Então, pelo que você descreve, ele tem a garantia legal, tem um contrato sabendo que é por tempo limitado, por outro lado, a produtividade tem que ocorrer para que ele também possa corresponder ao que foi previamente combinado e aí sim criar a possibilidade de um vínculo maior em seguida. Perfeito, Marcos. 20% desses trabalhadores aproveitam essa oportunidade e, além do trabalhador demonstrar o seu interesse, existe o interesse da empresa também e eles são efetivados. Acho que esse é o grande sentido desse contrato de trabalho temporário, além, é claro, de preencher aquelas vagas que são vagas provisórias em virtude de um aumento provisório na demanda daquela empresa. Henrique, para a gente poder encerrar, o que é que o trabalhador que for contratado para esse emprego temporário, ele precisa estar ciente, ele precisa saber? Perfeito, Mara. Veja, primeiro, o contrato temporário sempre acontece através de uma empresa de terceirização. O contrato temporário não pode ser firmado direto com o tomador de serviço. A gente tem, nesse caso, outros tipos de contrato, como o contrato de experiência, o contrato por prazo determinado. O contrato temporário sempre através de empresa de terceirização. E a segunda grande dica é que sempre a carteira precisa ser anotada. Aquele trabalhador, ele é exatamente igual aos demais. A única diferença é que aquele contrato tem um prazo prefixado para o término. Só essa. Informa currículo, entra para os números positivos da economia, isso que ele coloca da possibilidade dele se enquadrar nos 20% é real, sai e deixa a porta aberta com a própria empresa, com a possibilidade de voltar. Quer dizer, então é um diálogo que vai passar a existir a partir daquele momento, Mara. Verdade. Muito bem. Henrique, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Boletim Gazeta e por todas as informações que foram prestadas. Até a próxima, gente.